muda completo lá. Eu mandei um link para ela. Pode permitir aqui. Já pode começar, viu que ela está ouvindo. Pode começar. Aí, ingressar agora. Vai começar já, tá bom, Renato? A gente vai esperar mais uns minutinhos. E agora? Ingressar agora. Ingressar agora. E aí, vocês estão animados para o nosso segundo encontro sábado? Sim, sim. Sim, muito. Não tem só música, não, hein? Tem atividade para fazer também, hein? A minha sorte é que a Larissa me salvou também, hein? Senão eu também não ia. Eu crente que estava inscrita. Ah, mas na hora que eu conferi. Eu brinco, viu, gente? Eu sei que não é só música, não, mas só que eu gosto de amolagem de tiola. Música e o bolinho da Monique. Também tem que falar dos bolos. Tá. Isso é importante falar também, dos bolos. Aí, tá vendo? É importante, um docinho. Gente, hoje o chat não está funcionando, tá? O chat está inativo. O seu, Fernanda, não tá funcionando? Não, está inativo. Tem de alguém que tá funcionando? O meu tá funcionando, gente. Às vezes, Fernanda, demora um pouquinho. A gente já teve esse problema, que demora um pouquinho, mas vamos pro chat depois. E se não estiver funcionando, que eu já vi que a Monique colocou a lista de presença, né? Mas aí, para quem não funcionar, eu mando no WhatsApp a lista aí, tá bom? A lista é mais assim, para a gente ter um acompanhamento, quem que tá vindo, o número de pessoas, e sempre tem as perguntinhas lá, né? O que vocês acharam desta live e o que vocês querem para a próxima. Então, é importante para a gente também saber um pouquinho. O meu tá inativo mesmo. Eu já saí, já entrei 3 vezes, ele tá inativo mesmo. Eu entrei pelo celular como convidado, então também o chat tá inativo. Eu cliquei e não apareceu, Renato. Clica aí. Não aparece nada. Talvez o jeito de criar a reunião, Monique, eu não sei se fez aquele jeito pelo calendário. Eu reuni no mesmo momento, coloquei para reunir agora, lá em cima. Eu nem agendei, eu reuni no mesmo momento. Ah, tá, você foi lá em cima, você não foi no calendário, né? Não cheguei aí. Coloquei em geral, aí eu abri a chamada. Tem um caminho específico que tem que fazer, que é esse do calendário, mas depois a gente conversa. Que esse funciona o chat. Esse funciona o chat. Se fizer por outro caminho, o Teams não aceita. Aí não funciona para convidados, sabe? Eu não sei por quê. Mas não tem problema. Para vocês interagirem, aí eu incentivo que vocês abram o microfone e a câmera. E aí a lista eu mando depois no WhatsApp. Levantar a mãozinha, ele está funcionando. A gente consegue levantar a mãozinha, eu só não consigo entrar no chat. O chat realmente está, para mim, está inoperante. Mas levantar a mãozinha para poder falar, eu consigo. Então tá joia, isso é ótimo. Então vamos começar. Vamos, Monique, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos ter que deixar um mudo e o outro aberto, porque os dois computadores estão perto um do outro. Ah, entendi. Vocês conseguem ver minha tela?
Sim. 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 Então vamos lá, muito feliz em receber vocês aqui. Hoje eu e a Monique vamos falar um pouquinho com vocês. A pauta de hoje da live, a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar de 3 assuntos, que é o nosso segundo encontro, comunicação não violenta e o método de rotação por estações. O encontro híbrido 2. Eu vou falar um pouquinho, pessoal, do que a gente vai ter no sábado, para deixar vocês mais curiosos e um pouco ansiosos. O presencial vai acontecer na FATEC de Sertãozinho, das 9 ao meio-dia. O online vai acontecer pelo Microsoft Teams. Nós vamos enviar para vocês, igual a gente envia o link da live, que também vai acontecer das 9 ao meio-dia, no sábado. E o nosso tema vai ser comunicação não violenta. E também a gente vai trabalhar o método de rotação por estações. A gente vai explicar um pouquinho hoje sobre comunicação não violenta e o método de rotação por estações. Comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? Para vocês, quem puder, por favor, abrir a câmera, o que é comunicação não violenta? Quando eu pergunto, quando uma pessoa fala sobre comunicação não violenta, o que vocês acham que é? Alguém? Fernanda, para você, o que é comunicação não violenta? Eu acho que é saber expor os pontos de vista, saber fazer uma cobrança sem agredir o outro ser humano que está ali na nossa frente, né? Falar de maneira ponderada, de maneira pausadamente, para que você possa ser entendido. Porque não adianta você falar igual um Fórmula 1, a pessoa não vai entender e você também não se faça entendido. Eu acredito que seja isso. O que tem esse site aqui? E para você, Renato, o que é comunicação não violenta? Então, eu concordo com ela, tá? Que comunicação não violenta é você procurar mostrar de forma que você, como é que fala? Você prova ao outro que você está certo, mas que ele não está errado, vamos dizer assim. Seria assim um concordar, né? Um concordar um com o outro, assim, entendeu? Eu acho que eu não estou achando a palavra correta, mas o não violento significa você não querer se sobrepor a ninguém. É usar de humildade, na hora que alguém te ataca, você não revidar, seria assim. Porque o atacar, sempre você vai ser atacada, não adianta, né? Nós somos humanos e cada um quer ter razão, né? Então, a razão, ela muitas vezes, ela te leva à violência, tá? Então, eu quero provar que eu estou certo, então eu falo para você, ó, para com isso, porque eu estou certo, né? Mas eu tenho que baixar meu nível para que você possa subir o teu, e aí a gente equilibradamente estar conversando no mesmo nível, né? Muito bem. Alguém mais quer falar um pouquinho? Contribuir na nossa linha de pensamento? Eu concordo. Monique, seu microfone está um pouquinho baixo. E agora, melhorou? Melhorou. Eu concordo com eles. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a comunicação não violenta, até um tempo atrás, né? É sobre ter cuidado, né, quando a gente fala com alguém. Eu já vi pessoas que o tom de voz dela é alto, mas ela conversando parece que tá brigando. E essa pessoa me falou, eu aprendi a falar mais baixo, porque comecei
começaram a falar para mim que parecia que eu estava brigando. Então, né, que a gente tem que observar. Às vezes é algo nosso, mas que para o outro recebe de outra maneira. Muito bem. E a Milane? Tá quietinha hoje? Tô não. É que eu tô respondendo um cliente. Ele perdeu o pagamento das guias do imposto de renda do ano passado e chegou cartinha. Aí ele tá me pedindo como que ele pode pagar essas guias, quantas guias está em atraso. Quando o cliente coloca guia em débito automático e é final do mês, às vezes o cara esquece e não deixa o dinheiro, aí cai, volta, aí deixa a contadora louca. Entendi. E eles mandam por horários. E para você, Aí que seria? Aí eu te falo, aí onde tem que ter a comunicação não agressiva, porque a gente faz o trabalho com o cliente, entrega as coisas bonitinho, faz o procedimento bonitinho, e você tem que ter paciência para explicar para o cliente o que aconteceu de uma forma branda, mas dá vontade de matar o cliente, porque você faz o seu trabalho, né? Aí tem que ficar reemitindo guias, isso acontece comigo toda vez. Teve cliente que eu já tive que fazer isso 3 vezes, o mesmo cliente. Então, você tem que abordar o cliente de uma forma, porque às vezes a gente tem que ter a complacência também, porque às vezes a pessoa tem uma vida corrida, tem N coisas para fazer, e a gente tem que ter paciência de lidar com a pessoa e saber também quais são as questões que rodeiam a vida dela, para na hora de você abordar uma pessoa e falar com ela, mesmo que é o meu trabalho que eu vou ter que fazer novamente, você também tem que ter empatia com o próximo na forma, né, de falar, como abordar uma pessoa. Então, ela, mesmo eu falando com ele, estava prestando atenção no que vocês estavam falando. Não, a gente, né, várias anteninhas ligadas ao mesmo tempo. E eu acho que é por isso, eu acho que o que falta muito é empatia na hora de falar com o próximo, seja por qualquer motivo, né, em qualquer situação. Muito bem. Mais alguém quer falar? Então, a gente vai passar um pouquinho para... Meninas, Oi. eu vivi uma situação dessa ontem, no postinho, que é um absurdo, né? Como que os funcionários, os próprios funcionários, né? Enfermeiros em si, falta muita empatia no ser humano, acho que em modo geral. Um próximo, meu Deus, eu fiquei horrorizado com o tratamento que teve um senhor com a diabetes a 800 e a enfermeira foi muito assim, não sei se ela não estava no dia bom ou não, mas empatia zero. Então, a comunicação dela para mim soou muito violenta em relação a esse senhor, né? Ele acabou urinando lá do meu lado, eu passando mal, e ele com a diabetes a 800, assim. Então, acho que o ser humano está faltando muito isso. Empatia ao próximo, porque a gente não sabe como que cada um está vivendo, né? A situação... Tô ruim um pouquinho ainda. E as pessoas não olham com essa empatia. Então, acho que a comunicação, ultimamente, está sendo muito violenta em todos os âmbitos, sabe? Assim, então, é algo que tem que ser muito revista. E é um aprendizado, né? Porque, às vezes, a gente vive no automático e não percebe, né? Com pequenos detalhes, a gente se torna, assim, violento na comunicação. Às vezes, até por não saber mesmo, né? Não entender, né? É um fator muito importante que está faltando na vida, assim, de muita gente. Mas, assim, eu fiquei indignada com essa enfermeira por ser uma enfermeira, né? Principalmente, né? Cuidar do próximo. Acho que em qualquer situação, nem só enfermeira, mas tá faltando muita comunicação, assim, com mais empatia com o próximo. Sim, com maior cuidado, né? Isso. Muito bem, eu adorei a contribuição de vocês, tá tudo certo. Agora eu vou passar um pouquinho para frente. Eu vou passar para vocês um vídeo que vai falar sobre um pouquinho sobre comunicação não violenta, para a gente começar a construir um pouco melhor esse pensamento. Por aqui. O que é comunicação não violenta? Vocês estão ouvindo? Para mim tá dando para ouvir. Sim. Vou colocar.
O que é comunicação não violenta? Eu entendo a CNV como um conjunto de ideias que sustentam um modo de pensar e de se comunicar com as pessoas através de conexões mais profundas que revelam a nossa natureza íntima. Então, é como se a CNV nos oferecesse novas rotas para o pensamento. Sendo assim, a comunicação é apenas um dos aspectos da CNV. Mas o principal é uma forma de pensar que me estimula a entrar em contato com os meus sentimentos e as necessidades por trás das atitudes. Essas necessidades às quais me refiro são humanas e universais. Por exemplo, todos temos necessidade de proteção, segurança, amor, intimidade, aprendizagem e cooperação social. Ao entrar em contato com meus sentimentos e necessidades, eu me conecto com algo que há em comum entre mim, você e todas as outras pessoas. Todos temos as mesmas necessidades. E todas as nossas ações buscam atender necessidades. Temos sentimentos prazerosos quando conseguimos atendê-las. E temos sentimentos desagradáveis quando não conseguimos. É uma ideia muito simples, mas é muito poderosa. Pois, ao invés de pensarmos sobre o que há de errado com as pessoas por agirem de um modo que não gostamos, podemos fazer outro caminho com o nosso pensamento. Podemos pensar: qual necessidade importante que eu também tenho, essa pessoa está tentando atender com esta atitude? E qual necessidade minha não está sendo atendida por ela? E eu pergunto a vocês, qual tipo de pensamento favorece mais para que nós conseguimos conversar com essa pessoa e propor uma maneira diferente de agir? O pensamento que aponta o que está errado com ela, que deseja punir? Ou o pensamento que aponta qual necessidade ela pode estar tentando atender com isso e qual necessidade minha eu gostaria de ter atendida? E é lógico que esse pensamento estimula a cooperação. Então a comunicação não violenta nos oferece essas novas rotas de pensamento que nos estimulam a nos conectar com o que nós estamos vivenciando, ou seja, o que estamos sentindo e necessitando em um dado momento, e nos estimula a descobrir como podemos tornar a vida mais maravilhosa. Fazemos isso através de uma conexão baseada em necessidades. Aprendemos a usar uma linguagem que expressa de modo claro o que nós observamos que outra pessoa está fazendo, como nos sentimos em relação ao modo como isso afeta nossas necessidades e o que nós gostaríamos que fosse feito para que nossas necessidades sejam atendidas. E quando alcançamos essa compreensão, criamos uma condição para que as pessoas sintam compaixão e satisfação em se doar. Mas o objetivo da CNV não é a persuasão. A CNV não é uma ferramenta de dominação. Não usamos a CNV para que as pessoas façam o que gostaríamos que elas fizessem. Usamos a CNV para criar uma conexão de qualidade onde conseguimos enxergar a natureza íntima das pessoas, que é comum a todos nós. E com isso, procuramos encontrar a solução que atenda de modo mais pleno às necessidades de todos. Pelo menos é isso que eu consigo perceber sobre o que é comunicação não violenta. E eu adoraria saber o que você pensa a respeito. Então eu convido você a deixar o seu comentário e a se inscrever no canal para assistir novos vídeos como esse. Foi um prazer ter tido a oportunidade. E aí, vocês viram que o que vocês falaram se encaixou perfeitamente na comunicação violenta. Alguém quer falar um pouco a respeito sobre o vídeo? Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo?
Tô ouvindo, Gi. Então, tá bom. Então, a gente vai passar um pouco, vamos começar a falar agora sobre comunicação não violenta. Para sua definição, pessoal, ela é o quê? Uma prática que tem como objetivo gerar mais compreensão e colaboração nas relações pessoais e até com nós mesmos. É uma prática uma prática nova de uma forma de a gente se relacionar e que apresenta ferramentas úteis para a gente superar desafios que aparecem nas nossas relações. Porém, ela vai, que nem o vídeo fala, ela vai muito além de um jeito certo de falar, uma maneira certa. Ela vai levar a gente a enxergar a relação consigo mesmo e com os outros de maneira consciente e empática, como vocês falaram, para a gente ter uma maneira mais empática de se relacionar com os outros. Entendem? E quem criou essa comunicação violenta? Ela foi sistematizada pelo psicólogo Marshall e ele criou um livro, ele escreveu um livro sobre comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Quando eu pesquisei um pouco sobre esse livro, apareceu uma frase que fez total sentido e que nos ajuda a compreender o que é comunicação não violenta. Que é assim: embora possamos não considerar violenta a maneira que falamos, nossas palavras não raro induzem a mágoa e a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Essa frase me tocou bastante porque às vezes a gente é violento com a nossa forma de comunicar com nós mesmos, não só com o outro. Porque eu acho que vocês já viram, e muitas pessoas falam sobre isso, da gente se olhar também com uma empatia. Com nós mesmos, não só o outro, mas a nós mesmos. E a principal intenção da comunicação violenta é gerar uma qualidade de conexão maior com o outro. É uma conexão que leva a uma maior capacidade da gente ter uma resolução de conflitos maior. É a gente se conectar mais com o outro. E dentro disso, dentro da comunicação violenta, existem os 4 componentes da comunicação violenta, que seria a observação, o sentimento, as necessidades e os pedidos, que é o que a gente viu um pouco no vídeo. E agora eu vou aprofundar um pouco para a gente conseguir entender melhor. Mas é muito importante, e o vídeo também deixou claro, e eu quero que vocês tenham em mente, é que não existe uma ordem de ser seguida. Podem ter momentos em que podemos escolher não trazer os 4 componentes ou trazer um só. Então, não existe uma forma, eu tenho que seguir a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Não. Tem conflitos que nós vamos comunicar que a gente não precisa usar os 4 componentes. A gente pode usar a observação e depois o pedido. Posso falar um pouquinho? Claro, fica à vontade. Esse vídeo, pessoal, depois eu mando para vocês no WhatsApp. É um vídeo que ele dá um resumão mesmo, o que é a comunicação não violenta, para a gente entender um pouquinho melhor. E agora a Gi vai esmiuçar os 4 componentes. Que fique claro que não são 4 passos, nem 4 etapas. Ou seja, não é que eu vou seguir os 4 componentes, observação, sentimentos, necessidades e pedidos, e vai dar certo, eu vou fazer uma comunicação não violenta. Não é isso. Então, são direcionamentos que a gente tem. Então, ela vai falar de observar em vez de julgar,
né? Então, verificar os nossos sentimentos, que está muito envolvido com inteligência emocional, fazer a gestão das emoções, e assim por diante. E eu achei muito interessante no vídeo que ele falou que a comunicação não violenta, ou a CNV para os íntimos, não é uma comunicação de persuasão que eu vou usar para tentar conseguir aquilo que eu quero da outra pessoa, né? Então, é muito bacana. Então, é eu refletir sobre mim, gerar um autoconhecimento e também refletir o outro. Um resumo assim de comunicação não violenta que fez muito sentido para mim e que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que no vídeo ele coloca isso também, é que a comunicação não violenta tem tudo a ver com necessidades atendidas e necessidades não atendidas. Reflitam sobre isso, né? Então, como assim? Muita gente nunca não ouviu, mas que necessidade? A gente só se liga às necessidades, fome, dormir, sede, mais necessidades biológicas, né? E a gente está falando de necessidades mais do que biológicas, psicológicas, sabe? Então, quais são as necessidades minhas que estão sendo atendidas e do outro? E quais as necessidades não atendidas, minha e do outro? Era isso. Obrigada, Larissa. E é verdade, às vezes as pessoas podem confundir como uma maneira de persuadir, de tentar convencer, mas não é isso, vai muito além, né? Agora, a gente, que nem a Larissa falou, a gente vai entrar sobre observação, no componente de observação, que é não julgar, é o que ela disse, não julgar. Seria analisar e observar de fato o que aconteceu. Entender? É quando a gente fala o que realmente aconteceu, vai aumentar as chances da gente seguir uma conversa produtiva com a outra pessoa. E também, que nem a Janaíra falou, da gente também ser mais empático, não julgar. A gente não sabe, na realidade, o que essa pessoa está passando, o que aconteceu. Um exemplo muito claro para vocês conseguirem entender é assim, você está no seu trabalho. Você chega, você é o dono da sua empresa, e você chega, você vê seus funcionários todo desorganizado, com a mesa tudo bagunçada, e você chega e você fala assim, nossa, essa mesa, né, tá bagunçada, né? Ou, ao invés disso, você chegar, o que vocês acham? Ao invés de você chegar, você fala assim, você nunca faz o seu trabalho direito, olha como você é desorganizado, pelo amor de Deus, você nunca cumpre o que promete, não se organiza, você é um bagunceiro, é um egoísta. Gente, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, não é uma maneira boa de se conversar, correto? E aí a gente acaba, como eu posso dizer, julgando essa pessoa. E se naquela circunstância o pai dele ficou doente, a família ficou doente, tá bagunçado porque ele não conseguiu se organizar, teve vários problemas, reuniões. Porque ao invés de você chegar assim para o seu funcionário, você não fala, chega assim, nossa, a sua mesa tá desorganizada, tá acontecendo alguma coisa? Eu tô vendo que tá acontecendo, você não tá chegando mais o mesmo, o seu trabalho não tá mais o mesmo. Ou também, quando a gente chega em casa, um exemplo assim, para entender também, a louça tudo bagunçada. Aí você chega, você vê e você fala, nossa, tá bagunçado, pelo amor de Deus, você falou que ia lavar e não lavou. Você só pensa em si mesmo. E a gente não sabe o que aconteceu. Talvez a mãe ficou doente, não deu para arrumar, aconteceu outros problemas, ela passou mal. Ao invés de a gente julgar,
A gente tem que analisar, observar o que aconteceu, ver na realidade o que tem. Agora, Oi, sente... Gi, Oi. eu queria também pegar o exemplo que a Janaíra trouxe sobre a falta de empatia observada na enfermeira, Sim. né? Então, esse primeiro componente da CNV, que é a observação, que ele traz muito isso no livro dele, né, o Marshall Rosenberg, que ele diz assim, observar e não julgar. Mas também a gente vai explorar um pouquinho mais isso no sábado, mas falando aqui para vocês já, que nós somos julgadores natos. Nós somos julgadores natos. Humanos são julgadores natos. E é por isso que nós chegamos até aqui, porque nós julgamos. Então, eu julguei que tal caminho era certo ou errado, ou os meus antepassados julgaram que aquilo era certo ou errado, e foram naquela direção, ou fizeram tal ação ou não, porque eles julgaram certo ou errado. Então, nós somos julgadores natos. Mas o que vem acontecendo com a gente nesse ritmo alucinado, né? E nessa sociedade só competitiva e só buscando resultados? É que a gente ficou julgadores automáticos. Tudo o que a gente vê, a gente já julga. Ou pré-julga, ou pré-faz julgamento, chame como quiser. Porque observar a situação, refletir e analisar dá muito mais trabalho do que julgar, porque nós somos julgadores natos. Então a gente já quer julgar em vez de observar e refletir do que a gente está observando. Entende? Então a gente tem que partir dessa construção, sabe? Que nós somos julgadores, mas que a gente saia desse julgamento automático e vire a chavinha para observar. Então, nesse exemplo da enfermeira, observando essa situação por falta de empatia, ela é um resultado do sistema que ela está inserida ali, né? E eu não estou falando se isso justifica ou não a ação dela que ela teve, mas talvez ela tenha acontecido alguma coisa no trabalho dela, alguma coisa pessoal, enfim, né? Mas que ela é resultado do sistema que ela vive, da sociedade que ela está inserida, entende? Então, falta empatia naquela pessoa. Não, pera lá, vamos observar melhor a situação, sabe? E a pessoa. Era isso. Sim, Larissa, deixa eu complementar. Assim como teve essa enfermeira, teve outra assim, muito simpática, né? O contrário dela, né? Que chegou, trocou turno, porque eu cheguei 9 da manhã e saí 5 da tarde, então teve troca de turno. E ela chegou, ela procurou saber o nome de cada paciente, foi em cada mesa não, cama, né? No leito, foi em cada um, deu atenção devida, né? Tratou como um ser humano, assim, com uma empatia, assim, enorme, assim. Uma senhora já de idade, né? Não sei se porque a moça é mais novinha, não tem um contato tão grande quanto ela teve. Mas, assim, o contrário dela, assim, a reação dela cuidou do senhor, assim, de todos que estavam ali, tomando soro e tudo mais. E ela mostrou realmente essa empatia com um ser humano, assim, o que a outra não mostrou, né? Mas é esse ponto. A gente também não sabe o que ela estava passando quando estava ali, né? Porque o vulco que estava aquilo, a gente até acaba julgando. Até a gente que estava passando mal acabou julgando ela pelo jeito que ela se comportou, né? Mas a gente se colocou no lugar do senhor, né? Ali chegou do nada, assim, sem ninguém, então criou uma situação assim, que a gente acabou julgando ela também. Assim como ela fez errado, a gente acabou fazendo, né?
Mas é isso aí, essa loucura desenfreada da vida, né? Que tá deixando todo mundo assim, complicado. Talvez a gente fazer um exercício de pensar assim, essa atitude dessa enfermeira, né? Nossa, ela agiu dessa forma. Qual será ou quais são as necessidades dela que não estão sendo atendidas para que ela haja dessa forma ou para que ela fale dessa forma? Então, quais são as necessidades? Será que é falta de reconhecimento no trabalho? Enfim, há várias alternativas que a gente poderia descobrir um pouquinho, talvez ao conversar com ela. Mas entenda, a gente procurar fazer um exercício mesmo de se perguntar, observar o outro e perguntar: quais são as necessidades que não estão sendo atendidas deste outro para que ele haja dessa forma? Ou fale essas coisas. E é um exercício, e é treino, né? É muito, muito lindo o que a comunicação violenta nos traz, mas é muito difícil executar. A prática é difícil. Ninguém está falando que é fácil. Requer exercício, requer treino, e que a gente possa começar o mais rápido possível a fazer esse exercício. Convido vocês a fazerem também. Exatamente. Assim, não é de uma outra hora para outra, eu já não vou mais julgar ninguém e tudo mais. É uma busca constante. A gente, todo dia é um pouquinho, é que nem se fosse uma escada. Cada dia a gente vai subindo um degrauzinho, a gente vai, né, vai subindo. Então, não queira já sair, já não vou, amanhã vou acordar, não vou julgar ninguém, e não sei o que tem. Não, a gente tem que ter calma e ter a consciência que é um pouquinho por dia. Entendem? Alguém mais quer contribuir? Vou passar para frente, então. Agora a gente vai falar. Oi! Acho que o Renato queria conversar, levantou a mão aqui. Ele levantou a mão, é que eu não consigo ouvir. Pode falar, Renato? Eu só queria falar que isso daí faz parte do relacionamento humano mesmo, né? Então, por exemplo, quando você entra numa empresa, tem aqueles caras que trabalham com uma assertividade melhor do que a outra. Então, talvez essa enfermeira não esteja ainda com esse preparo. Então, cabe à chefia dela a analisar os hábitos dela e, aos poucos, comentando sobre como que ela deve ir agindo, né? Se não tiver uma chefia bem introduzida, isso daí nunca vai chegar a ajudar aquela enfermeira a ver que ela está errada. Entendi. A comunicação violenta, ela não serve só para empreendedorismo, para quem tem loja, com funcionário, mas é para a nossa vida em si, para todas as pessoas que a gente se relaciona, com nossa mãe, com nosso filho, com nosso professor, com todas as pessoas. Alguém mais? Eu queria falar. Pode falar, fica à vontade. E muitas pessoas acabam sendo até tóxicas, né? Pelo modo como falam. A gente tinha falado de uma moça. Ela só percebeu quando alguém falou: olha, você fala muito alto. Enxergava. Então é bom que a gente também ajude o próximo, mas também falando de um jeito calmo, né? Não dizer, ó, você tá alto, né? Tem todo um jeito. E a gente pode contribuir com o próximo também. E da enfermeira, alguém poderia chegar nele e falar: olha, não é acontecendo alguma coisa, né? A situação. Era isso que eu queria falar.
Exatamente. Entender os dois lados, né? Que a Larissa disse. O lado da enfermeira e também do senhorzinho. São dois lados que a gente tem que observar e ver. A gente não sabe o que a enfermeira estava passando. Às vezes era um plantão que ela viu pessoas morrendo, ou ela está lá trabalhando e alguém da família dela está doente, ela não pode cuidar da família dela, tem que cuidar das outras pessoas. Então é bem complicado. A gente tem que olhar com maior empatia. E assim a gente consegue se conectar mais com a pessoa do nosso lado, mais com os outros. Agora a gente vai para o segundo, que é os sentimentos. Que seria expressar os nossos sentimentos trazendo a nossa vulnerabilidade, porque nos aproxima um dos outros. Hoje em dia, a gente tem um certo tabu falando que a gente não pode demonstrar nossos sentimentos, porque senão a gente se torna fraco, a gente não pode ser vulnerável, porque o seu inimigo pode atacar, e tem todos esses preconceitos sobre expressar os seus sentimentos. Porque, pessoal, como a gente vai se comunicar com outra pessoa, sendo que ela não sabe o que a gente sente? Não tem como. A outra pessoa, que nem assim, eu namoro. E aí, vocês também são casados, ele me fez alguma coisa que eu não gostei, mas que na cabeça dele tá tudo certo, mas para mim não. Então, como ele vai saber que essa circunstância me magoou, sendo que eu não falei para ele? Então, eu tenho que expressar meus sentimentos. Fala assim, olha, isso eu não gostei. Isso foi ruim, isso me deixou mal. Ou que nem em questão de amizade. Ela foi lá, contou uma coisa pessoal minha, eu não gostei. E para ela, tá tudo bem. Mas para mim não. Como ela vai saber que isso me magoou, que isso feriu meus sentimentos, que isso foi ruim para mim, sendo que eu não fui lá e falei, olha, isso me magoou, isso eu não gostei. Ou que nem no nosso ambiente de trabalho. A pessoa foi lá, foi super grossa com você, acabou com você, e para outra pessoa tá tudo bem, mas para você não. Então a gente tem que chegar e conversar, falar, olha, isso para mim me magoou, isso foi ruim. Não sei se vocês viram um caso do promotor que saiu batendo, agredindo. Tipo, isso é uma violência. Mas para não chegar a esse ponto. Então, às vezes, a gente tem que expressar, e, gente, expressar o nosso sentimento não não vai deixar você mais fraco, não vai te tornar vulnerável para as outras pessoas, mas vai fazer com que as pessoas se conectem com vocês. E que também, para ela não fazer novamente. Entende? Assim a gente gera uma maior conexão com as outras pessoas. Alguém quer contribuir? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Fica à vontade. É importante a gente falar sobre vulnerabilidade, né, que você trouxe aí, que vulnerabilidade é diferente de se mostrar fraco ou fraca, né? Então, a vulnerabilidade é mostrar para o outro que eu sou imperfeita como ele e que eu estou em pleno aprendizado, em plena evolução, como o outro também. Então, é importante falar que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. E para a gente expressar sentimentos, primeiro, no meu entendimento, tem que ter coragem. E segundo, tem que ter vocabulário de sentimento, vocabulário.
Então, lá no sábado, que a gente vai fazer atividade, para quem for participar do encontro, a gente vai dar uma roda, se você quiser pesquisar depois no Google, é uma roda de sentimentos, para a gente ampliar esse vocabulário de sentimentos, sabe? Sabe quando você fala assim, nossa, eu estou sentindo uma coisa ruim, eu não sei o que é. Ah, eu não sei. Poxa, fala o que é, aumente esse vocabulário. Essa coisa ruim é o quê? Ah, eu tô, ai, furioso, furiosa. Por quê? Então, se faça essa pergunta para você aumentar o vocabulário, pergunte-se por quê. Então, eu tô furioso por quê? Porque eu fui magoado. Por que que eu fui magoado? Porque a outra pessoa me ignorou. Entende? Então eu estou sentindo uma coisa ruim, eu estou furiosa, porque eu estou magoada. Por quê? Vai fazendo esse exercício, é um exercício. Ou então, sabe? Ah, eu estou sentindo uma coisa muito boa. Ah, eu estou feliz. Aumenta, amplia esse vocabulário de sentimentos. Só feliz? Poxa, eu estou calma. Eu estou feliz, mas eu estou calma. Por quê? Porque eu estou extremamente pensativa, criativa e estou encontrando soluções que antes eu não via e agora eu vejo. Então, eu estou calma, estou feliz, estou pensativa. Então, é importante, primeiro, a gente ter coragem para expressar esses sentimentos, reconhecer esses sentimentos. E para que eu reconheça, eu tenho que ampliar o meu vocabulário. Porque nós, adultos, a gente consegue fazer isso, diferente das crianças, né? As crianças, na sua grande... Estou falando que criança que não consegue ler ainda, né? Não está na fase de alfabetização. E mesmo que depois esteja, mas falando de crianças que não estão na fase de alfabetização, o que elas fazem para expressar seus sentimentos? Elas não sabem o que elas estão sentindo. Se é raiva, se é muita alegria, às vezes elas acabam batendo nos pais, certo? Sendo agressiva. Mas às vezes é porque o ambiente está muito claro, está muito escuro, o ambiente diferente. Ela não consegue dar um nome para aquilo. Então a gente tem que ajudar as nossas crianças. Mesmo que você não tenha filho pequeno, mas você tem contato direto ou indiretamente com criança, e perguntar para ela, o que você está sentindo? E perguntar, só que expor um sentimento para ela, auxilie ela a aumentar o vocabulário de sentimento. Você está frustrado? Você está muito feliz? Este som está muito alto para você? Está muito claro e está atrapalhando sua visão? Você está ficando agressivo? Então, traga sentimentos para essa criança, para esse jovem, e auxilia eles a perder o medo de expor seus sentimentos e aumentar o vocabulário deles de sentimentos também. E isso é libertador, quando você consegue dar um nome para o que você está sentindo. E então fazer um gerenciamento desse sentimento. É libertador. É muito mesmo. A gente consegue colocar para fora aquilo que nos faz mal e também aquilo que nos faz bem. Alguém mais quer falar? Contribuir para a nossa discussão? Nem vou contribuir, que o meu é confuso demais, nem eu estou entendendo ultimamente. Deixa passar. Ô, Larissa, complementando o que você falou, é engraçado que o Heitor, ele não gosta de escuro, né? Então, aí, eu fiquei ruim esses dias, aí ele falou, mas você vai morrer? Aí eu falei, por que você tá falando isso? Ele falou, porque é muito escuro quando morre. Nele, onde que foi a mente dele? Eu falei, por que você tá sentindo? Ele falou, eu não gosto de escuro. Aí ele falou que
ele tentou explicar, né, sobre a morte. Aí eu fiquei sem ação, né? Eu falei, não, eu tentei explicar, um dia todo mundo vai morrer, tem a sua hora, tentei ser mais explicada possível, assim, do jeito que ele podia entender. Aí eu perguntei por quê, ele falou porque tem medo do escuro, então ele relacionou a escuridão com a morte. Aí eu fiquei até sem ação do que responder, né? Aí você falando de sentimento, aí eu lembrei, porque foi muito assim, ele ficou meio assim, ai, você vai morrer? Ele viu que eu tava faltando ar e tudo. Eu falei, não, mãe, não vai morrer agora, eu vou no médico, expliquei. Ele falou que não gosta da escuridão. Então ele relacionou a escuridão em questão da morte. Eu fiquei assim, até hoje eu não respondi direito para ele, porque nem eu sabia o que falava. E foi legal o que você falou agora, me fez refletir, porque ele relacionou, né, o escuro com a morte. Ficou bem, assim, para mim ficou bem interessante agora. Achar um jeito de explicar para ele, né, de uma forma que ele entenda. Nós temos filhos pequenos, eu e a Janaíra, então eu estou nessa fase. Tem uma fase aí, né, da infância, por volta de 6, 7, 8 anos, em que eles têm medo do escuro, porque relacionam o escuro com uma coisa ruim, porque o escuro você não consegue ver tudo o que você quer ver, né? Então, você não se sente inseguro no escuro, na verdade, né? Então, aí eles se relacionam com uma coisa ruim, mas é importante isso que você está fazendo mesmo, Janaíra. Conversando, explicando. É isso mesmo, esse é o caminho. Agora a gente vai passar para o terceiro, que é as necessidades. Marshall diz no seu livro que por trás de toda ação existe uma necessidade humana. O que seria isso? Que toda pessoa possui suas necessidades. E se a gente compreender, faz com que seja mais fácil a nossa conversa para buscar aquilo que é comum numa situação super difícil. Porque se a gente entender que por trás de cada escolha existe uma necessidade humana, que nem eu disse, fica mais fácil compreender a sua motivação. E para exemplificar, seria assim, eu vou usar a Monique como exemplo, eu e a Monique decide que vai viajar. Nós vamos viajar para uma cidade, só que eu quero sair às 6 horas da manhã e a Monique quer sair às 8 da manhã. E aí pode gerar um conflito entre eu e ela, porque eu quero sair um horário, ela quer sair outro, aí começa aquela briga. Só que, por trás da minha escolha das 6 da manhã, existe uma motivação. O que seria? Seria ter uma maior organização, seria para a gente pegar a estrada mais tranquilamente, para não ter futuros imprevistos, ou porque eu preciso estar às 9 horas no hotel. Então, para eu sair às 6 horas, eu tenho uma motivação. Eu tenho uma necessidade. E para a Monique, por que a Monique quer sair às 8? Porque a Monique, antes das 8, ela tem um compromisso. Ela não vai conseguir arrumar a sua mala no dia anterior. Ela quer acordar com mais calma. Ou ela quer esperar o pai, que trabalha de noite, chegar e se despedir. Então, se a gente entender que nessa necessidade a gente tem algo por trás, a gente tem atrás de uma ação, a gente tem uma necessidade, fica mais fácil da gente buscar algo comum. Entende? Que nem a Milane, ela deu um exemplo do funcionário, do cliente dela. Aconteceu um monte de coisa, o cliente perdeu, mas ela entendeu que o cliente teve suas motivações, teve suas necessidades e ela também. Entende? Então, a gente tem que compreender
que as pessoas, elas possuem as mesmas necessidades. E se eu contar as minhas motivações, isso vai aumentar a chance da gente encontrar um caminho que cuide das nossas necessidades naquela situação, que nem a situação da viagem. Larissa, você quer complementar? Eu já falei um pouquinho sobre necessidades, né? Então, é muito disso que você disse, Gi, que é identificar as nossas necessidades que estão ou não sendo atendidas, né? Então, nesse episódio que você contou aí com a Monique, e quais são, além disso, eu refleti sobre as minhas necessidades, mas também poder observar e identificar as necessidades do outro. Porque se eu fazer uma pergunta para o outro, uma pergunta direta, por que você está agindo assim? Alguma coisa está acontecendo? Vocês sabem o que o outro vai responder. Provavelmente vai responder o quê? Não, nada. Não está acontecendo nada. A pessoa vai falar. Né? Então, algumas vezes a gente tem que não ser tão diretos com as nossas perguntas, mesmo que você seja direto ou direta, né? Às vezes a gente tem que fazer perguntas que não assuste, porque perguntas diretas elas assustam mesmo, né? E a gente às vezes já até sabe a resposta, que ela vai falar que não está acontecendo nada. Então, por que não perguntar? Se nós fizermos desta forma, ou encontrarmos um horário adequado entre o meu e o seu horário. Você quer sair às 7, eu quero sair às 8. Porque se a gente sair às 7h30, 7h15, o que você acha? Vai ser melhor para você? Para mim, está bom. Eu vou conseguir dormir um pouquinho mais e assim por diante. E para você? Entende? Então, o que a gente pode fazer aqui para que ambas as partes encontrem um meio termo, que a gente costuma falar, né? Ou que não é nem negócio de sair perdendo ou ganhando, sabe? Mas que as necessidades de ambas as pessoas possam ser atendidas. Talvez não na sua totalidade, mas parcialmente, que elas possam ser atendidas. Exatamente. É que nem quando a gente vai num restaurante. Uma pessoa quer pedir um prato de camarão e aí fala assim, não, eu não quero, não quero, não quero. Mas aí você vai ver, brigou com outra pessoa, mas aí a pessoa vira e fala, eu sou alérgica a camarão. Então, é que nem a Larissa falou, a gente encontrar um meio termo. Agora a gente vai para o quarto e último, que seria o pedidos. Pessoal, essa foi a que me pegou mais, porque eu tenho grande dificuldade com isso. Aí vocês vão saber por quê. Porque eu sou o tipo de pessoa que adora ajudar as pessoas. O que você pedir para mim e eu puder fazer, eu faço. Eu não me importo do que as pessoas peçam para mim. Só que eu tenho um problema enorme em pedir para outra pessoa. Quando a gente faz pedido para as outras pessoas, a gente dá a oportunidade do outro de colaborar com o que é importante para nós. Só que a gente tem que refletir que alguns veem pedido como um sinal de carência, de fraqueza. Alguns acreditam que pedir é incomodar a outra pessoa. Eu tenho isso, pessoal. É bem difícil para mim, porque vocês podem ver, eu não ligo que a outra pessoa peça para mim, mas eu não consigo pedir para outra pessoa porque eu acho que eu estou incomodando a outra pessoa. Mas não é assim. E também, às vezes, eu tenho isso quando eu li a seguinte frase: eu não vou pedir isso para outra pessoa porque é óbvio.
né? Eu não vou pedir porque é óbvio para ela, é óbvio. O óbvio, a Elô, nas nossas reuniões, ela fala muito isso. Gente, o óbvio tem que ser falado, tem que ser explicado. Então, o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Então, eu tenho que chegar e eu tenho que pedir. E é assim, a gente tem que refletir, fazer a seguinte pergunta: como é para você ou para mim fazer um pedido? Porque a gente não tem que chegar aqui, que nem a gente fala assim, chegar e já falar, não, a gente também tem que pedir, fazer pedidos claros e específicos, para que a outra pessoa compreenda e que ela também consiga contribuir. E é assim, a gente tem que ser claro, porque é que nem eu disse, o que é óbvio para mim, não é óbvio para Monique, não é óbvio para Elô. Eu tenho que chegar e eu tenho que pedir. Entende? Que nem chegaram para Monique, que nem ela disse. A pessoa falou assim, olha, Monique, você fala muito alto. Então, você poderia falar um pouco mais baixo? E que nem para mim, eu tenho o costume de falar muito, muito baixo. Só que para mim, eu tô falando quase gritando, para vocês terem noção. E aí eu tô falando. Aí um dia eu tava falando com a minha amiga e eu tava lá, falando, e ela só concordando com a cabeça. Concordando, eu falei, nossa, alguma coisa tá errada, eu pensei comigo mesmo, né? E aí no final da conversa eu falei, e aí, o que você acha? Ela falou assim, Gi, eu não entendi, eu não escutei nada do que você falou. Ela falou assim, você pode falar mais alto? E aí, porque para mim, pessoal, era óbvio que ela estava escutando. Entendem? E ela só foi ser clara, ela só pediu no final da conversa. Então, se a gente for pedir alguma coisa, a gente tem que pôr em mente que a gente tem que ser claro e específico. Que nem eu dei o exemplo dos sentimentos. Quando eu disse que o que a outra pessoa faria me magoava. Se eu não ser claro e específico para a pessoa, falar assim, olha, isso me magoa, isso eu não gostei, não vai adiantar. Então a gente tem que ter a ideia de fazer pedidos claros e ter em mente também que pedir não é um sinal de fraqueza e também não é incomodar. É ao contrário. E também a gente tem que pôr em mente, também ter atenção, que não é ficar pedindo tudo. Alguém quer contribuir? Eu quero, gente. Eu. Podem falar. Tá dando para ouvir? Tá. Não, é que assim, tem gente que pensa que a gente tem uma bola de cristal, vai adivinhar o que ela tá sentindo, o que ela quer. Eu já fiquei muito brava com isso. Eu gosto da pessoa. É difícil eu saber o que a pessoa tá querendo, se ela não me falar. Tem outros que já captam mais rápido, né? Já, olha, não, ela quer isso. Mas tem gente que a gente não conhece, então a gente não sabe as manias. Né? Então, é isso. Se a gente trabalhar em nós também, às vezes eu também fico quieta. A pessoa não sabe o que eu quero. Tenho que falar, tenho que me expressar. Exatamente. Interessante o que a Gi colocou, que ela tem dificuldade em fazer pedidos, né? Eu acho que talvez muitos de nós tenha. E é importante a gente diferenciar que pedido é diferente de exigência. Pedido é diferente de exigência. Quando a gente exige algo, só tem duas reações. Exigências promovem duas reações, ou submissão ou rebeldia. E como é que eu sei que
eu estou fazendo um pedido para outra pessoa ou estou exigindo algo? Como saber? Como saber? Sabe como que a gente vai saber? Pela reação da outra pessoa. Então, se a outra pessoa em quem eu fiz o pedido, ela reagir, em quem eu conversei, podemos dizer assim, ela reagiu de uma forma que me criticou, me julgou, ou a outra pessoa se sentiu culpada, eu estou fazendo uma exigência e não um pedido. Mas, primeiro, a gente tem que entender... Primeiro, a gente entendeu que pedido é diferente de exigência. E uma coisa que foi, assim, um estalo para mim muito bom, porque era uma coisa que eu fazia, ainda faço, mas diminui muito, que é o que ele traz no livro Comunicação Não Violenta, o Rosenberg, que é assim, ó, antes da gente fazer o pedido, identifique o que você quer fazer ou falar, o que você quer, e não somente o que você não quer. Entende? Então, eu não quero mais que você mexa nas minhas coisas. Em vez de você fazer esse pedido, você fazer o exercício de trocar, não fazer o que não quero, mas eu gostaria que você não mexesse nas minhas coisas sem me pedir antes, porque eu tenho uma necessidade de manter as minhas coisas organizadas. Entende? Então, quando você fala primeiro o que você quer e não só o que você não quer. Eu não quero isso, eu não quero que você faria isso, eu não quero aquilo. Não. Fale o que você quer, seja claro para outra pessoa. E certifique-se de que a outra pessoa entendeu o que você pediu. Porque a comunicação é uma via de duas mãos, é uma via dupla. Não é só você falar, mas certifique-se de que a sua mensagem chegou clara para outra pessoa. É importante isso. Às vezes pedir para que a outra pessoa repita o que você falou, ou até mesmo o que você escreveu. Mesmo que o negócio está escrito, é importante pedir porque pode gerar várias interpretações. Porque quando você, mas estava escrito, mas a pessoa não viu a sua expressão, o seu tom de voz, a sua expressão facial, o seu gesto, mesmo que está escrito, ela não sabe a entonação daquela frase. Então, é importante que o pedido, mesmo falado ou pedido escrito, é importante que você se certifique que ficou claro para outra pessoa o que foi pedido. E é um exercício. É sempre. Nossa, demais, demais, demais. Eu tenho muita dificuldade. Eu começo a pegar tudo para fazer e às vezes eu preciso de ajuda de alguém. Gente, é uma dificuldade para eu pedir que vocês não têm noção. E é que nem a Larissa falou, é um dia de cada vez. E você viu, eu gostaria, são frases, são palavras que a gente muda, e se a gente saber o que a gente quer, é bem mais fácil da outra pessoa compreender. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, mas quer que a outra pessoa compreenda o que a gente quer, e é meio complicado. Mas é um dia de cada vez para conseguir. No decorrer da explicação, a gente falou um pouco de como colocar em prática, dando os exemplos sobre as perguntas. E para a gente colocar em prática, a gente pode fazer as seguintes perguntas, que é: o que de fato aconteceu? O que foi feito ou dito? O que estou sentindo?
Saiu errado, sentindo, pessoal, desculpa. O que é importante para mim? Quais as necessidades estão vivas aqui? Qual é o próximo pequeno passo? São perguntas que, se a gente fazer para nós, a nossa... Tudo muda, que, como a gente disse no decorrer da explicação. O porquê? O quê? O que é importante para mim? O que me machuca? O que eu quero de fato? Se a gente fazer esses seguintes questionamentos, a gente consegue de cada vez subir. E aí, conseguir? Alguém tem alguma dúvida sobre comunicação não violenta? Só um comentário. Com a ajuda de uma grande amiga minha, eu estou conseguindo pôr em prática, né? Essas perguntas, assim, o pedido, porque a gente pelo menos eu tinha um conflito muito grande, eu me deparei num conflito muito grande, né? Quando eu comecei a observar e ver o que eu estava sentindo, e eu consegui reorganizar tudo e consegui fazer pedidos. O engraçado é que eu consegui fazer isso com o meu marido, gente, coisa que, assim, eu passei para ele, até eu fico assim, eu acho muito legal, porque quando você começa a pôr em prática, as outras pessoas também começam a pôr em prática. Ele começou a falar mais, fazer os mesmos pedidos, falar da necessidade, e, assim, contribuir, foi muito legal, está sendo muito legal, né? Porque é igual você falou, é um dia de cada vez, passo a passo. E, assim, eu estou tentando colocar em prática com o filho, marido, com minha mãe, com amigos. E eu tô, assim, achando muito gratificante, porque eu comecei a me olhar com outro olho. Porque quando eu comecei a fazer o curso, que eu fiz o curso, e eu me deparei, assim, com conflito comigo mesmo, gente. E eu olhava aquilo tudo, vídeos, e comecei a pesquisar, eu comecei a me achar horrível. Então, eu sentia a necessidade de colocar em prática tudo, assim, o que eu estava experimentando, assim, consumindo de comunicação não violenta. E, assim, é muito legal. Aconselho todo mundo tentar o máximo que puder. Eu não desistir. Se não der para ser hoje, vai amanhã, mas ir um pouquinho de cada dia, que as coisas melhoram. O olhar da gente muda completamente com o próximo e com a gente mesmo. Eu comecei a ter mais empatia comigo mesmo, que eu nem tinha, assim, eu via mais o próximo do que a mim mesmo. Então, eu acho que assim, da gente para o outro e do outro para a gente. Não, é uma via de mão dupla, né? A gente não pode olhar só um lado. E eu sim, estou praticando um dia de cada vez e aconselho, quem puder fazer, vai ser muito bom em relação a nós mesmos e ao próximo. Né? Legal. E vocês perceberam que nem a gente disse no começo, não é um passo a passo, não é persuadir uma outra pessoa. Alguém mais quer contribuir? Sim, boa noite. Ó, Boa noite. eu me considero uma pessoa muito comunicativa, né? Uhum. Fez esse exercício. Érica? Oi, então, Uhum. o exercício, eu vi assim, que eu tenho uma comunicação muito violenta. Eu sei Para mim tá cortando, não sei se para as outras pessoas também. Tá falhando. Tá falhando um pouquinho. peraí, acho que é minha internet. Melhorou? 100%. Ah, eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas fazendo a avaliação dos pilares de uma comunicação não violenta, eu vi que eu tenho uma comunicação muito violenta. Muito. Tipo assim, não do fato da empatia, do sentimento, ou até mesmo dos pedidos, mas do fato de usar a comunicação não violenta, às vezes,
colocar o ponto de vista e a minha experiência como correta, entendeu? Como manipulação. Legal. Tá? Legal. Todo mundo que puder fazer exercício, ver certinho o vídeo de novo e se avaliar, para ver se não comete o mesmo erro que eu, porque me avaliando, que faço muita comunicação violenta. Então, tenho que corrigir minha postura. Exatamente. Quando eu assisti pela primeira vez, eu comecei a me autoavaliar, e é isso. Aí eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada aí. E aí a gente percebe que a nossa comunicação não tá legal, que a gente tá fazendo uma comunicação, de fato, que a nossa comunicação às vezes é violenta. Então a gente quis trazer para ninguém ter para vocês não ter uma comunicação não violenta. E foi bem legal que a Erika trouxe de manipular. Assim, eu percebi que eu tô sendo um pouco manipuladora. E de fato, e só dela se analisar e ver já é um grande passo para evoluir. Alguém mais? Larissa, você gostaria de contribuir um pouquinho? Oi. No momento, não. De hoje? Já falei muito já hoje. Acha? Falou nada. Oi, Renata. Eu achei o seu material muito bom, principalmente que está dando a prática, né? Isso é importante, não só passar a teoria, mas como você coloca aquilo em prática, né? Então, é você saber olhar para dentro de você e fazer esses questionamentos, e não só fazer os questionamentos, mas também agir. É muito difícil, né? A Larissa citou lá no momento de sentimento, ela falou que um item muito importante é a coragem, né? Eu vou te falar uma coisa, eu não tenho coragem de falar o que eu sinto, porque se eu falar, a pessoa vai se magoar e depois vai ficar muito difícil para eu reativar a minha comunicação com ela. Então, muitas vezes, eu prefiro mesmo não ter coragem, mas é uma questão pessoal aí, né? Então, a gente tem sempre que analisar internamente quais os problemas que a gente está tendo e descobrir qual que é o melhor caminho, né? E eu acho que se eu abrir muito o meu sentimento, eu vou ferir muitas pessoas. Então, eu prefiro não ferir. Então, é assim, se você me magoar, eu vou segurar, vou ver onde eu estou errando e vou tentar melhorar. Mas é tudo aguardando o tempo. O tempo vai me dar a melhor resposta. Entendi. Mas às vezes o sentimento, Renato, talvez você não vai magoar outra pessoa, mas assim, a maneira que você expressar para ela, às vezes, como eu posso dizer, pode amenizar. E se ela refletir, ela pode entender também, entende? Porque a gente não tem o controle do sentimento da outra pessoa. Mas nem do nosso. E que nem a Larissa falou, é uma inteligência emocional, entende? Dessa questão do sentimento, eu posso falar porque também é difícil para mim. Eu sou uma pessoa muito reservada. E às vezes falar o que eu sinto, o que eu penso, essas coisas é bem difícil. Eu sou uma pessoa assim, bem tímida. E só que se eu não falar, eu eu me magoei muito com isso para não magoar a outra pessoa. Só que eu não magoando a outra pessoa,
eu acabei me magoando. E às vezes eu falo para outra pessoa, ó, isso me magoa, às vezes é que nem a Larissa falou, isso nos ajuda, isso nos liberta. Mas eu entendi o que você falou, eu agradeço pelos elogios do material. E é isso que a gente quis trazer, é colocar na prática essa questão. Posso complementar um pouquinho? Claro, fica à vontade. Foi muito interessante isso que o Renato trouxe. Demais. E porque a gente está nesse aprendizado aí também, né? Então eu não vou falar, eu vou deixar para lá porque essa pessoa me magoou e eu não quero fazer o mesmo com ela, né? Mas você sabe que às vezes a gente fala, não, gente, que nem eu falei, a gente tem que falar os sentimentos. Nem sempre, né? Eu estava falando com uma pessoa hoje e aí eu falei para ela, o silêncio também é uma resposta. Sim. Né? Nem sempre as palavras, né? O silêncio aí o Renato trouxe, né? Eu dou tempo ao tempo, né? É importante, o silêncio, ele também é importante, mas esse exercício de falar os sentimentos, talvez assim, não só a gente, falar o que a gente está sentindo. Então, fazer aquele exercício que eu falei da necessidade, né, para vocês. Então, a pessoa me deixou muito magoada pela ação ou que ela me falou, me magoou muito. Era uma amiga muito próxima que me falou uma coisa da onde eu nunca imaginei que ela ia falar, né? Então, eu não vou falar nada para ela, porque depois vai ser difícil recuperar a nossa amizade, né? Às vezes a gente pode esperar um tempo para falar, né? Então, nem sempre é quando acontece que a gente precisa ou deva falar. Mas espera um pouquinho, né? E a gente falar e explicar o sentimento. Então, primeiro refletir o que ela falou. Por que ela falou aquilo para mim? Qual foi uma necessidade dela que eu não atendi e que ela falou isso para mim ou fez isso para mim? Alguma coisa faltou ali no nosso relacionamento em que fez ela agir dessa forma. Então, primeiro fazer esse exercício, qual foi uma necessidade que não foi atendida para ela, né? E depois, quando eu falar o que eu senti com a fala dela ou com a ação dela, né? Então, eu fiquei magoada. Por quê? Então, fazer o exercício do porquê. Por que você falou isso? E eu gostaria que você explicasse melhor, justificasse melhor o que eu poderia contornar para que você não ficasse tão brava comigo, enfim. Identificar quais foram as necessidades dela não atendida, expor o seu sentimento, mas justificar também, sabe? Não, ó, fiquei muito magoado e pronto, a gente não é mais amigo. Ou dou tempo ao tempo, até o tempo esquecer, mas é difícil a gente esquecer, né? Verdade. Mais alguém quer contribuir? A Monique tá aí? Tô aqui, agora. Então tá bom. Pessoal, é isso que a gente quis trazer sobre comunicação não violenta. Espero que vocês tenham entendido. E agora a Monique ela vai falar um pouquinho sobre o método de rotação por estações que vamos tratar no encontro sábado. Isso mesmo. Tem aquela imagem aí, Gi? Tem. Boa noite, gente. Eu vou tentar ser o mais breve possível por conta do horário e minha bateria está acabando também. No encontro, nós vamos ter uma atividade muito legal. Eu nunca tinha visto essa atividade, esse método. Achei muito interessante. Como que funciona?
são algumas estações, ou seja, algumas repartições, como se fossem setores. E essas atividades são divididas em grupos. Vou tentar sempre exemplificar. Vamos colocar que são 3 setores, 3 lugares diferentes, numa mesma sala. E a gente divide a turma em grupos, em 2 grupos. Cada mesa, cada setor vai ter uma atividade, mesmo assunto, só que com métodos diferentes. Um com livros, outro com a tecnologia, algo diferente, mas sempre com o mesmo assunto. E essas turmas, elas poderão escolher em qual... Tem uma regra, você começa aqui, depois você vai para lá. Não. Mas é assim, se uma turma tiver, por exemplo, no setor 1, onde tem um computador, o outro grupo vai ter que... Mas no final, todos têm que passar por todos os setores, por todas as estações. Né? Vai ter mais explicativo na prática. Vocês passarem por isso no segundo ponto híbrido. Por isso é importante que vocês não faltem. Vai ter também online, então se esforce, porque vai estar muito legal esse dia. Uma dúvida? É um pouco complicado de entender, mas dá para entender aos poucos. Pela imagem dá para ajudar bastante. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Aqui, no sábado, a gente, quando eles forem fazer, né, as atividades que a gente vai usar, essas estações ou setores, né, como você disse, a gente vai explicar para eles também direitinho na hora. Então, vai ser bem tranquilo. E tanto no online também, né? No presencial, as pessoas saem do lugar, mas no online não tem como sair do lugar, né? Para mudar o setor. Mas a gente adapta, tudo a gente consegue adaptar do presencial para o online. E tenho certeza que vai ser uma experiência bem bacana para vocês e para nós também. Isso, com certeza. Já estou ansiosa, porque eu nunca tinha visto esse método. Eu achei muito interessante. São métodos diferentes, né? Cada setor é algo diferente que a pessoa vai fazer. E isso ajuda na criatividade também, a explorar novas experiências. Isso mesmo. Ficaram curiosos? Sábado a gente vai... Deixa eu botar aqui. Sábado a gente vai colocar tudo em prática e vai mostrar melhor. Pode falar, Renato. Levantou a mão. Eu levantei a mão? Eu vou abaixar minha mãozinha aqui, mas eu só abri o microfone, mas tudo bem. Isso aí eu entendi que seria um rodízio dentro de um departamento, né? Nós temos isso lá na usina, um rodízio de funções lá, principalmente lá no RH. No RH, cada dia um cara está fazendo uma coisa diferente. Isso aí fica uma equipe mais coesa, né? Então, por exemplo, falta um cara, o outro sabe fazer o serviço do outro, isso é muito bom. Foi isso aí que eu entendi? Porque hoje a Monique está falando muito baixo, né, Monique? Não está dando para ouvir? Está muito baixo? Tá um pouquinho. Às vezes está cortando, sabe? Mas eu entendo que lá na hora a gente vai ver melhor, né? Mas é quase isso mesmo, só não vai alterar os grupos. O grupo é o mesmo, cada grupo vai escolher uma estação, né? Vai entrar em consenso em qual setor, em qual estação começar. Tá certo. Vamos esperar isso daí, hein? Sábado nós estamos lá. Aê! A gente vai conseguir se encontrar. E o pessoal que não pode ir presencial vai ter online e como é encontro híbrido, é ao mesmo tempo, vai ter as mesmas atividades. Então, vocês vão saber melhor como funciona o método. E se ficou curioso, pessoal, vamos sábado, a gente está muito, muito animado. As meninas estão.
É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou encerrar porque já é 8h30. Deu bastante assunto, deu bastante pano para manga, né? Eu quero parabenizar vocês pela excelente apresentação, como já foi dito hoje, excelente preparação de vocês, se prolongou hoje porque vocês possibilitaram que fosse assim, né? Então, parabéns, meninas, parabéns, Monique, parabéns, Gi. Obrigada. Parabéns para vocês todas. E obrigada por vocês terem ficado com a gente, ouvido, participado. A gente adora quando isso acontece porque é uma forma de discussão, a gente aprende também. Mas quem vai sábado, até sábado, com vocês no online e no presencial, ou se não até quarta-feira. Qualquer dúvida, vocês podem estar falando com a gente no WhatsApp, nos grupos. Não esqueçam do nosso fórum que está acontecendo no Facebook e também do Game do Muda, que isso conta como pontuação, e também participar dos encontros. Então é isso, tenha uma ótima semana, um ótimo restinho de dia, bom descanso e até a próxima, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau, Boa obrigada. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Ela vai mandar